Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos começar aqui mais essa live dessa semana. Bem-vindos. Esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar. Bem-vindos. Espero que tenham gostado da live da última live, né, da terça-feira à noite. Boa noite, Luciana, Maria, Andréia. Boa noite a todas. Espero que vocês tenham gostado da última live. Para quem participou. E vamos começar essa, que é um projeto novo que eu estou fazendo aqui. Toda quinta-feira. Hoje eu atrasei um pouco, porque estava em reunião. Mas toda quinta-feira a gente vai ver se faz essa live de perguntas e respostas, né? Uma live de perguntas e respostas das principais dúvidas que vocês colocam na caixinha, que eu acho importante estar sempre participando com vocês dessas dúvidas a gente tirar, porque a experiência em cirurgia bariátrica, após a cirurgia e durante o tratamento, ela é dependente do quanto você compreende o processo, conhece o processo. Então é importante essa educação, essa informação para vocês, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Felipe Antunes, eu sou cirurgião bariátrico, sou cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia bariátrica, e aqui eu estou sempre conversando com vocês, né, tanto aqueles que pretendem, pensam em fazer a cirurgia bariátrica, quanto aqueles que já fizeram, aqueles e aquelas que já fizeram a cirurgia, focando aí em ajudar vocês a alcançar o sucesso no emagrecimento e no controle das comorbidades, das doenças que se associam, são causadas ou agravadas pela obesidade. Então hoje aí vamos fazer essa livezinha mais rápida de perguntas e respostas, tá? Em cirurgia bariátrica, para ajudar vocês. Então anotei algumas perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa agora, coloca no chat aí que eu vou pensar uma delas e a gente também responde aqui, tá bom? Então selecionei algumas para a gente começar. E uma seguidora perguntou o que fazer para melhorar os sintomas de dumping, né? Dumping é uma dúvida bem recorrente. É uma dúvida bem recorrente aí entre os bariátricos, entre os que operaram, os que pensam em operar. Muitos não sabem nem o que seria esse dumping, né? Que é um termo em inglês, não é um termo em português, mas o que seria o dumping, né? Então, o dumping é um efeito, vamos dizer assim, que ele pode acontecer, ele é dividido em dois tipos, né? O dumping precoce e o dumping tardio. O dumping precoce, ele acontece ali minutos depois que você se alimenta. Isso, tanto o paciente bariátrico, fez cirurgia bariátrica, quanto o paciente, o indivíduo que operou outra cirurgia que altera, que mexe, manipula, que houve manipulação do aparelho digestivo, tá? Então, que houve manipulação do estômago, alteração da sua anatomia, que houve conexão com o intestino, que é o que a gente chama de anastomose, essas conexões que a gente faz. Então, quando há determinadas alterações anatômicas na cirurgia, não somente na bariátrica, pode acontecer o dumping. E que, como eu falei, ele é dividido aí, a grosso modo. Tem um vídeo no meu perfil, tá? No YouTube, aqui também, no Instagram, que eu explico aí o que é o dumping precoce, que é mais que pode acontecer entre os pacientes. E o dumping tardio. Então, o dumping precoce, como eu falei, é aquele efeito que acontece minutos depois da alimentação, tá? Que pode acontecer. Mas a boa notícia é que não acontece em toda a alimentação, não acontece sempre. Tem pessoas que nunca terão dumping, tem indivíduos que já têm uma facilidade de ter dumping. E o que seria isso? Com a cirurgia,
né? É terrível, Helenice, isso é terrível, o dumping. É terrível, mas é fácil de controlar e a gente vai conversar um pouquinho aqui. Então, após a cirurgia, as alterações anatômicas que a gente faz, seja no sleeve ou no bypass, né? E também cirurgias que são derivações biliopancreáticas, né? São cirurgias mais que não estão mais em tanto uso quanto antigamente, ou então são aplicadas em alguns casos específicos, obesidades mais graves, enfim. Isso é um tema para uma outra live, um outro vídeo, mas é, tanto o bypass, que são os mais comuns, né? O bypass e o sleeve, pode acontecer nas duas. É um pouco mais comum, é mais comum um pouco no bypass, tá? Mas pode acontecer no sleeve e pode ser que você tenha feito um bypass e não aconteça com você. Isso aí é muito individual. Então, o dumping precoce ele acontece minutos depois de você faz uma alimentação. Principalmente a alimentação rica em carboidratos de rápida absorção, carboidratos mais quebradinhos, como a gente chama, né? São os carboidratos simples, que estão basicamente mais presentes em alimentos muito adocicados, alimentos processados, tipo sobremesas, chocolate, doces em geral, que é carboidrato, tá? Tem carboidrato aí, mais simples, aquele carboidrato mais próximo da glicose, tá? Não sei se vocês estão entendendo. Então, é o carboidrato que não está em cadeia tão longa, não está tão em cadeias longas, ele é mais quebradinho, são carboidratos mais simples. É diferente, por exemplo, de você comer um pedaço de pão que tem carboidratos de cadeia mais longa, apesar de também ter carboidratos simples. Então, o indivíduo ele pode ter o dumping quando ele se alimenta principalmente de carboidratos mais simples, que estão presentes em doces e doces que se associam a alimentos que têm gordura, que têm lipídios, né? Que é um bom exemplo aí é o famoso milkshake, que tem o leite, que tem carboidrato e tem lipídios, né? A gordura do leite ali, entre aspas. Então, um bom exemplo é quando você faz essa ingestão. Mas tem gente que tem dumping com cuscuz. Aqui no Nordeste, a gente come muito. Com tapioca, com pão, que tem carboidrato, apesar de não ter tanto carboidrato simples, tá? Como, por exemplo, um chocolate, algo mais doce. Então, esse alimento rico em carboidrato, ele é rapidamente transferido ao intestino, tá? No contexto da cirurgia bariátrica, isso vai acontecer de uma forma mais rápida e é uma das coisas que traz o benefício, um dos efeitos, uns fenômenos que traz o benefício da cirurgia, como eu falei na última live aí, na terça-feira. Então, esse transporte rápido do alimento ao longo do intestino, ele faz com que você tenha os benefícios da cirurgia, saciedade precoce, melhor controle glicêmico, mas ele também causa esse efeito que é o dumping. E o que seria isso? Esse carboidrato simples, mais simples, mal digerido, que chega no intestino rapidamente, que no indivíduo não operado, ele chegaria nessa porção intestinal mais digerido, de mais fácil absorção. Então, quando ele chega no intestino mal digerido, por causa dessa alteração da cirurgia, ele puxa líquido dos vasos sanguíneos, tá? Então é como se eu colocasse, deixa eu dar um exemplo, você tem um pano de linho, um pedaço de linho de pano, numa mesa e vamos dizer que alguém derramou um líquido nessa mesa. Se você encostar só a pontinha do pano naquele líquido, ele puxa a água para ele, é como se ele sugasse a água da mesa, a água entra, aquele líquido entra nele e vai molhando o pano, né? Então isso aí é como se fosse o que acontece quando você tem um alimento pouco digerido, vamos dizer assim, no intestino, na parte mais distal. Então ele puxa aquela água dos vasos, tá? Uma analogia que não é bem a mesma coisa, mas é uma analogia. Então, para vocês entenderem melhor, ele puxa essa água dos vasos. Então, o que acontece? A água dentro dos vasos é volume, né? Então, rapidamente esse volume dentro dos vasos diminui e esse volume vai para dentro do intestino onde está aquele alimento. E isso dá um efeito na pessoa de aceleramento do coração, você sente o coração bater mais rápido, você sente ele palpitar, você sente um mal-estar, pode sentir, você sente uma sudorese, uma suadeira, pode acontecer de você ficar nauseado, pode acontecer de você se sentir mais fraco, tontura, sonolência. Então isso é o dumping precoce, tá? Esse efeito que acontece ali em torno de 30 minutos depois da alimentação, principalmente desse tipo de alimento que eu falei, rico em açúcares, gorduras, tá?
E o dumping tardio já é um efeito mais tardio, como o nome já diz, né? Horas depois da alimentação, que envolve já o pico desse açúcar dentro do sangue após a absorção. Então ocorre o pico desse açúcar, que é esse carboidrato que é absorvido, e isso faz com que exista um estímulo de aumento da insulina, que é um hormônio que ele vem para tentar baixar essa glicose, esse açúcar que está no sangue ali. Então, esse pico de insulina, após essa absorção do açúcar, ele diminui a glicose naquele momento, mas esse pico ainda continua causando a redução dessa glicemia, muitas vezes causando uma hipoglicemia, ou seja, baixa demais. Então, o indivíduo ele vai ter sintomas de hipoglicemia, que são bem parecidos com os sintomas do dumping precoce. Então, isso aí é o dumping tardio. Então, o paciente ele pode ter escurecimento visual, fraqueza, sensação de desmaio, sintomas de hipoglicemia. Então, temos aí, para vocês entenderem, o dumping precoce e o dumping tardio, um resumo. E o que é que a gente pode fazer, que foi a pergunta, né? O que fazer para melhorar os sintomas do dumping? É simples, é seguir as orientações nutricionais, evitar se conhecer e evitar esses carboidratos simples na dieta. Então, se você comeu algum alimento, principalmente alimentos doces, né? Sobremesas, chocolate, enfim, tudo que seja rico em carboidrato, ou que seja rico também em gorduras, em lipídios, em segunda, vamos dizer assim, instância, vamos dizer assim. Você pode ter esse efeito. Se você já sabe que, vamos dizer, você comeu um pedacinho de chocolate, o que foi? Teve esse efeito, então você tem que evitar esse chocolate. Existirão pessoas que comerão o mesmo chocolate, por exemplo, e não terão nada, tá? E, além disso, de evitar comer esse tipo de alimento sozinho, vamos dizer assim, puro, você pode associar outros nutrientes, tá? Que diminuem esse efeito. Então, se você associa proteínas na sua dieta, você pode até comer algo mais doce, algo mais rico em carboidratos, mas associe proteínas à dieta, então a carne, o frango, o whey, fontes de proteínas em geral, ou fibras, você consegue diminuir esse efeito do dumping, tá? Em alguns casos. Então, você entender que o que você ingere está no seu controle. Então, para evitar o dumping, é só você ter esse controle, esse autoconhecimento alimentar nutricional. Tá? Então, à medida que você vai se conhecendo após a cirurgia, você já sabe, opa, isso aqui eu não posso comer porque senão eu vou ter dumping. Então, é muito comum a gente ver os meus pacientes, os relatos de vocês que dizem isso, né? Ah, isso aqui me causa dumping, eu vou evitar. E aí você evita, você associa proteínas, associa fibras, evita comer com líquidos, que esse líquido joga mais rapidamente esse alimento rico em carboidratos para o intestino. Então, você evitaria o dumping. Então, respondendo aí o que fazer para melhorar de forma simples evitando ou associando a proteínas, fibras, evitar comer com os líquidos, mastigar bem, comer devagar, tá certo? Quem fez sleeve também pode sentir dumping? Isso. Tati Bastos pode sim, apesar de ser menos comum que o bypass. Mas pode acontecer no sleeve sim, porque o sleeve ele joga o alimento também rapidamente para o intestino, tá bom? Vamos aí para a segunda pergunta, uma pergunta que, assim, algumas pessoas acham que poderia até, meu Deus, que pergunta, como assim? E é uma pergunta importante. Chiclete de baixa caloria, tipo o Trident, né? Influencia a digestão no bypass? Então, o chiclete é importante em dois aspectos, tá? O primeiro é a saúde bucal. Chicletes que têm açúcares, você tem que ter muito cuidado, porque isso aí expõe ali os seus dentes, né, a cavidade oral, a esse açúcar, esses carboidratos que são meios de cultura, né, como a gente fala, são substratos para crescimento bacteriano, né, aquele filme bacteriano na região dos dentes, enfim, isso causa cáries e piora muito a saúde bucal, que para o bariátrico é muito importante. O bariátrico precisa ter uma dentição adequada, precisa mastigar bem, precisa ter uma saúde bucal, um cuidado com a saúde bucal importante para evitar complicações, tá certo?
por exemplo, de não processar o alimento bem, de não mastigar o alimento bem. Então, quem tem o costume de mascar chiclete tem que ter esse cuidado, porque fica ali com aquela goma muito tempo na boca, não escova os dentes, isso aí pode prejudicar a saúde bucal. Esse é o primeiro ponto, tá? Que é importante para o bariátrico, a questão da mastigação. O segundo é que a gente utiliza às vezes o chiclete, tá? Para vocês entenderem, como um medicamento, né, entre aspas. No pós-operatório, existem alguns estudos que mostram, não somente pós-operatórios de bariátrica, mas cirurgia pélvica, ginecológica, enfim, que é muito comum após a cirurgia, no abdômen, né, principalmente aquelas que mexem com o trato digestivo, o intestino fica meio lentificado, fica meio atordoado. Eu gosto dessa palavra, atordoado. É como se o intestino ficasse, todo o trato digestivo fica atordoado. Então ele fica paradão, ele não continua os movimentos dele automáticos que ele tem, que a gente chama de movimentos peristálticos. É como se fosse um movimento de ordenha. É como se alguém estivesse pegando as alças do intestino e sempre ordenhando elas, desde o esôfago, o estômago, todo o intestino, até o cólon, reto, né? Então, isso aí, esse movimento de ordenha, movimento peristáltico, ele vai levando tanto gases que estão dentro do intestino, do estômago, quanto alimentos líquidos, sólidos, né? O conteúdo intestinal para frente, adiante, ele não para, certo? Então, após cirurgia, isso aí tende a ficar atordoado. Por isso que, no primeiro dia de cirurgia, é muito comum o paciente ficar distendidão, cheio de gases, porque o intestino ele fica paradão, ele fica atordoado, como a gente manipula na cirurgia, ele fica paradão e o paciente tende a ficar mais distendido, com a sensação de enjoo, de distensão abdominal, empachamento. Então, isso acontece. E o chiclete, por estimular a mastigação, esse movimento mastigatório que o chiclete induz, né, é um estímulo para o nosso intestino acordar, vamos dizer assim, para o nosso intestino voltar, retornar mais rapidamente esses movimentos peristálticos. E existem alguns estudos mostram benefício de redução de tempo de internamento, de redução do tempo que esse paciente fica sem comer e passa a comer mais rápido, não só em cirurgia bariátrica, mas em outros procedimentos que mexem com o trato digestivo, e o chiclete teria esse benefício. Mas a pergunta foi, o chiclete de baixa caloria, ele influencia na digestão do bypass? Não influencia. O bypass ele vai continuar funcionando ali, isso depois de meses da cirurgia, né? Ele não vai ter basicamente nenhuma influência, só essa questão do cuidado da saúde bucal, e é importante frisar que o chiclete de baixa caloria é melhor, mas para você ter uma alteração, vamos dizer assim, um prejuízo pelas calorias de um chiclete, você teria que mascar muito chiclete. Tem que ser uma coisa assim, doentia, para fazer uma relevância, por exemplo, no ganho de peso, tá? Então, não vai ser um chiclete que você vai mascar que vai fazer diferença em relação às calorias que você ingere, né? Não vai ser um chiclete que vai ter esse impacto negativo, por exemplo, num ganho de peso, num reganho de peso após a cirurgia. É muito importante a gente frisar só essa questão da mastigação. Então, quando a gente começa a mastigar, mastiga bem o alimento após a cirurgia, passa ali um tempo aumentado de mastigação, ou seja, valorizando a mastigação, você consegue dar esse sinal para o intestino, para ele aumentar esses movimentos peristálticos. Isso aí pode ajudar em diminuir a distensão, né? São tudo estudos muito teóricos, mas em teoria pode ajudar e diminuir a digestão e até mesmo ajuda ali a saciedade, né? Agora, não é uma coisa que é muito impactante, tá bom? Então não tem prejuízo você mascar chiclete após o bypass, apesar de ser, não vai ter prejuízo para a sua cirurgia de forma relevante. Seja o bypass, seja o sleeve, não tem. Só cuidado com a questão do açúcar em relação à saúde bucal. Isso é um ponto muito importante. Então, escovar os dentes, ter esse asseio bucal adequado para não haver prejuízo na sua dentição, na sua mastigação e aí também, em consequência, na ingestão alimentar.
para não ingerir um alimento mal mastigado, entalar e aí ter esses problemas. A fonoaudiologia ajuda muito realmente nesse processo de adaptação na mastigação, adaptação na ingestão do alimento, né, em relação à consistência alimentar, principalmente no primeiro mês ali após a cirurgia. Vamos lá para uma outra pergunta. Alguém fez uma pergunta aqui, qual a vantagem, deixa eu subir aqui a barra, quais as vantagens do sleeve sobre o bypass? Então, a gente sabe que o sleeve e o bypass são cirurgias que elas levam ao mesmo lugar, a um lugar semelhante, que é o controle da obesidade e das doenças relacionadas, mas elas se adequam melhor a determinados perfis de pacientes, de pessoas, né? Então, o sleeve, ela se encaixa melhor em um determinado perfil de indivíduo, enquanto que o bypass já é um perfil diferente. Então, uma vantagem do sleeve é não haver manipulação intestinal, você mexe só no estômago ali, nós manipulamos somente o estômago, então quanto o menos é mais aqui nesse caso, né? Então, você não mexe no intestino, manipula só o estômago, então é uma vantagem aí do sleeve sobre o bypass. No caso, o bypass, a gente manipula o estômago e o intestino também. Então, uma vantagem seria isso, tá? Menos manipulação, menos trauma cirúrgico intestinal. Na verdade, nenhum trauma cirúrgico intestinal, ok? E além disso, o sleeve é importante para aqueles pacientes que precisam de uma vigilância endoscópica desse estômago. O que é isso? Um paciente que tem, por exemplo, um histórico forte na família de câncer de estômago. Então, você consegue fazer o sleeve, você indica o sleeve, indicamos o sleeve, porque esse paciente não perde a vigilância do estômago. Quando vai fazer a endoscopia, o endoscópio ele consegue chegar, ele consegue vigiar, né, observar todo o estômago. Enquanto no bypass, uma parte do estômago, a maior parte, fica inacessível por endoscopia comum. A gente não consegue acessar. Então, a gente não indicaria aí o bypass em pacientes que têm histórico relevante, histórico familiar relevante de câncer de estômago ou do aparelho digestivo, que venha a ter um risco de desenvolver, por exemplo, um câncer nesse estômago que está lá, que não tem como a gente observar. Agora, nos pacientes que não têm risco aumentado para câncer de estômago, não tem problema. Normalmente a gente não vê um aumento de complicações por câncer em pacientes que fizeram bypass, tá? Então, é importante esse preparo, conhecer o paciente antes, tá? Para a gente fazer a cirurgia mais adequada. Esses são alguns das vantagens do sleeve, existem outras vantagens, mas basicamente essas são uma das mais relevantes, tá certo? E a gente precisa fazer um vídeo, inclusive tem um vídeo no meu perfil já falando aí sobre o sleeve de uma forma mais completa. Vocês podem dar uma olhadinha no feed depois, tá certo? Após outra pergunta que mandaram, se vocês tiverem, pronto, o estômago, se vocês tiverem perguntas, podem mandar. Eu vou ler essa aqui da Tati Bastos. O estômago com o tempo pode voltar ao tamanho original? Improvável, para não dizer quase impossível, tá? O estômago retornar ao seu volume original é algo que eu nunca vi, nunca soube, e para não dizer que é impossível, porque na medicina não é legal a gente dizer nem sempre nem nunca, né? Mas é algo praticamente impossível, muito improvável de acontecer. A gente retira mais de 80% do volume do estômago. Ocorre sim dilatação desse estômago operado, tá? No sleeve ou no bypass pode acontecer dilatações, que não necessariamente vão se relacionar a uma falha da cirurgia, a um reganho de peso. Normalmente podem se relacionar também a isso, mas não necessariamente a isso. Às vezes se relacionam a fenômenos como entalos, fenômenos mais funcionais, refluxo. Agora, reganho de peso não necessariamente, tá? Mas pode acontecer dilatação desse estômago operado, tá? Pode acontecer. E muitas vezes é motivo da gente reoperar esse paciente, mas é exceção, tá? Então, se vocês forem fazer, por exemplo, sei lá, qualquer exame que seu cirurgião venha requisitar,
com indicação, com justa indicação, e perceberem e descobrirem que o estômago, houve dilatação do estômago, não necessariamente é algo errado, é algo ruim, é algo que vai ter impacto negativo no seu tratamento. Tá? Então, normalmente a gente vê realmente uma dilatação no estômago, mas não para o tamanho original, porque a gente reduz muito esse tamanho. Tá? Então, o estômago é um órgão sacular, uma grande sacola, como a gente chama aqui no Nordeste. Então, e a gente diminui esse estômago de um formato de saco, um formato sacular, para um pequeno tubo, mais ou menos com um diâmetro de 1,5 dedo. Fica muito fininho, fica um tubinho fininho. Então, é muito improvável que ele volte, para não dizer impossível, para o tamanho original. Certo? Como identificar o sinal de saciedade? Tibalpaloma. Como identificar o sinal de saciedade? Eu simplesmente não sinto meu estômago cheio nem vazio. 9 dias de bypass. 9 dias de bypass é muito cedo para você ainda ter o autoconhecimento, vamos dizer assim. Mas saciedade é quando você está satisfeita, não sente vontade de comer. Tá? A ausência de fome é que você não sente a necessidade de buscar alimento nos períodos de jejum. Então, você começou a alimentação, já se sentiu satisfeito, isso é a saciedade precoce, esse é o sinal, tá? Então, você está ali se alimentando, fazendo sua ingesta com 7 dias, 7 dias, não é isso? De bypass. 7 dias aqui, eu estou subindo, mas não estou encontrando. Enfim, na primeira semana, nos primeiros 10 dias ali, ainda deve muito provavelmente estar na dieta líquida. Então, nessa fase, é comum você, tomando aqueles líquidos em pequenas quantidades, você já se sentir satisfeita, cheia, já se sentir como se tivesse comido muito, né? Ingerido muito alimento. Então, isso é um sinal de saciedade. Depois, você vai fazer a sua ingesta alimentar, de acordo com a prescrição nutricional, tá? E vai perceber que assim que você vai comendo, você vai sentir fome antes de comer. É normal sentir fome depois da cirurgia. Assim que você vai fazendo a ingesta alimentar, você vai se sentir satisfeita. Estou cheia. Às vezes você não consegue mesmo comer mais porque não tem vontade. Isso é a saciedade, é o sinal que você já comeu o que deveria comer. Por isso que é importante comer, principalmente inicialmente, proteínas, porque tem um valor nutricional muito alto. Né? É muito importante a ingestão de proteínas. Então, se você começa a alimentação pelos carboidratos e tal, acaba que vai sobrar proteína. Às vezes sobra, você não consegue mais ingerir, não porque você está entalando, não, porque você vai estar satisfeito. Isso aí é saciedade, tá? Posso começar a tomar vitamina para o cabelo antes da cirurgia, acredito, né, que o corretor errou. Posso começar a tomar vitamina para o cabelo antes da cirurgia? Se houver problemas de queda de cabelo sabidamente nutricionais, ou com alta suspeita de um problema nutricional, se você, por exemplo, tem queda de cabelo de longa data, tem problemas nutricionais, você tem níveis de vitaminas, proteínas mais baixos, então você, consultando um acompanhamento com um dermatologista, é sim possível que você já comece antes. Mas a gente não faz isso de rotina, tá? A queda de cabelo pós-cirurgia bariátrica, ela não tem suas maiores causas, não tem sua maior causa como um problema nutricional. A maior causa, a mais comum que a gente vê, é pelo estresse cirúrgico. O estresse do trauma cirúrgico, a perda de peso, o estresse da perda de peso, isso causa uma alteração em que a gente tem queda de cabelo, mas não necessariamente por problema nutricional. Por exemplo, alguém que tem anemia muito grande, e aí essa anemia compromete ali a oxigenação dos folículos, e aí você tem queda de cabelo. Não é por causa disso, tá? Normalmente ali no primeiro ano após a cirurgia. Então a gente vê mais comumente a queda de cabelo pelo trauma cirúrgico, estresse cirúrgico, tá? Que é o que a gente chama de eflúvio telógeno. Então, essa queda, ela é meio que inevitável. Quando ela começa, ela tem que terminar. E isso dura alguns meses, tá? 6 meses ou mais, 3 meses. Então, vai haver essa queda, os fios vão cair, vão crescer outros, sem esse estresse, e esse fio que crescer vai crescer bem se não houver outras questões
que perpetuem a queda de cabelo. Aí, nesse caso, se há uma queda de cabelo persistente após um ano, então é importante investigar outras causas, as quais se incluem causas nutricionais também, tá? Então a gente não faz, é muito comum o paciente ficar achando que o cabelo caiu, problema nutricional, como se não houvessem outras causas. Às vezes são doenças mesmo, né? Do couro cabeludo, às vezes é um produto que você usou no cabelo, uma tintura que deixa o cabelo quebradiço, ele quebra o fio. Então, é muito variável. É preciso investigar com o dermatologista. Não assumam que o problema de queda de cabelo é um problema nutricional, porque não é em grande parte das situações, tá bom? Então, o que eu vejo hoje é essa relação. Ah, meu cabelo está caindo, é nutrição que está errada. Ah, o cabelo está caindo, já sei o que é, nutrição errada. Não é. É alguma vitamina, alguma proteína que está baixa. Precisa de investigação. Muitas vezes, essa queda de cabelo não é por questões nutricionais. Porque o sleeve se perde peso mais lentamente, né? Lentamente. É uma característica da cirurgia. A gente não mexe no intestino, né? Então, ocorre que essa queda, essa perda de peso, ela é mais linear. Ela é rápida também, ela é relevante também comparada a qualquer tratamento clínico. Mas quando comparada ao bypass, em geral, é uma queda mais devagar. Uma queda realmente mais devagar, o que é bom, tá? Quedas muito rápidas significam perda de músculo maior, perda de proteína, e isso não é bom. Isso gera dores musculares, gera indisposição. Então, uma queda mais devagar, uma queda mais linear, em vez de ser uma grande queda, rápida em pouco tempo, é preferível, certo? Outra pergunta que mandaram após a cirurgia é comum sentir desânimo. Esse desânimo, acredito que quem fez a pergunta foi relacionado mais assim à fraqueza, indisposição. Então tem que investigar. É uma queixa que é comum, mas que não é normal. A gente não espera que o paciente fique com fraqueza, com indisposição após a cirurgia. Se está acontecendo, é preciso ajustar algumas coisas, né? Então, às vezes é desidratação, o paciente não está ingerindo a quantidade de líquidos. A gente vai conversar isso em outro vídeo. O quanto de hidratação, a importância da hidratação nessa fase. Às vezes, isso mais tardiamente, às vezes o paciente não está fazendo a ingesta proteica adequada. Às vezes o paciente pode ter anemia associada, tá? Então, tem de haver um tempo de cirurgia, ou então ele já tem esse déficit nutricional antes da cirurgia. E uma coisa também muito importante é a atividade física regular. É você ter um estímulo muscular importante, que é causado principalmente pela atividade física de força resistiva, musculação, mas tem de haver esse estímulo muscular para que esse músculo fique ali tendendo ou melhor, que esse músculo não perca o seu volume, a sua massa muscular durante essa perda de peso. Então é importante atividade física regular. Então, se você se sente com fraqueza, indisposto, é importante investigar isso aí. Como é que está a sua nutrição, sua hidratação? O músculo precisa estar bem hidratado para funcionar bem. Não só o músculo, mas o organismo como um todo. Então é importante uma boa hidratação. Pode ser só isso, coisa simples, um ajuste que na correria do dia a dia, o paciente bariátrico, ele perde ali. Fica muito tempo de jejum, não faz a hidratação adequadamente. Está feliz porque está perdendo peso, acha que está tudo bem, porque muitos relacionam o sucesso da cirurgia só com a queda dos números na balança e não é assim, não é tão simples. Às vezes a balança, os números estão caindo, mas o paciente não está redondinho, não está bem como deveria estar. Muitas vezes eu prefiro, na maioria das vezes, uma queda mais lenta, mas com melhor qualidade do que uma queda rápida e o paciente sem fazer atividade física direito, perdendo músculo. Isso é importante. E tudo isso é o que? É só educação, orientação, informação, o paciente saber a importância de cada um desses fatores no seu tratamento. Então isso é muito importante. Tá? Deixa eu ver se temos mais uma perguntinha aqui. Tem depoimentos, né? Hoje faz 20 dias que fiz bypass.
Graças a Deus me sinto muito bem, muito feliz. É a Leida Cardoso, só tenho medo de entalar. Pois é, Leida, o entalo, né? Acho que alguém falou aí sobre, mandou uma pergunta sobre o entalo. Quando a gente entala, o que devemos fazer? Foi ela mesma, Leida Cardoso. Então, entalar é quando você ainda não se adaptou, não está bem adaptado à alimentação após a cirurgia. Tem post também sobre isso aí no meu perfil e é uma queixa muito frequente, mas também de fácil resolução, tá? Na maioria dos casos, imensa maioria, é de fácil resolução. Então você tem aí que o entalo é uma dificuldade, uma má adaptação à questão alimentar, o hábito alimentar, que é a forma como você se alimenta, e muitas vezes a qualidade dessa alimentação, o que você está ingerindo. Então, um grande exemplo é mastigar pouco. É o paciente que, após a cirurgia, come na mesma velocidade como que comia, como que costumava ingerir o alimento antes de operar. Então, eu sempre pergunto, quanto tempo foi sua refeição hoje, seu almoço? Ao paciente, eu não sei. Pois é, tem que medir no cronômetro. Liga o relógio e mede. Então a gente orienta ali no início, que é aquela fase de adaptação, 45 minutos. Eu às vezes aumento até mais, olha, uma horinha para comer esse alimento aqui. Então, na correria do dia a dia, quem é que tem uma hora para se alimentar? Que pode parar o que está fazendo para comer ali em 40 minutos no relógio. E não é para comer em 10 e ficar olhando para o prato sem nada meia hora. Não é. Ir devagarzinho mastigando, contar a quantidade de vezes que mastiga, isso é importante. Então, tudo isso aí são ferramentas que a gente utiliza no período de adaptação. Claro que você não vai ficar fazendo isso sempre, mas com o tempo você se adapta, você já começa a se conhecer melhor e aí você sabe que precisa mastigar mais, precisa mastigar bem e aí você consegue ingerir e não entalar. Às vezes o indivíduo, a paciente, enfim, come e aí toma aquele copo de líquido na sequência. Entala mais fácil. Então, tira o líquido, a ingesta de líquidos ao mesmo tempo com o sólido. Come o sólido, depois meia horinha vai no líquido. É uma das coisas que a gente pode fazer para melhorar, para evitar os entalos. E vamos dizer que você entalou. Sente aquela coisa, aquele alimento que não desce, está preso ali. Entalou, para de ingerir tudo, para. Não bota líquido, não bota mais comida, porque não vai ajudar a descer mais. Vai, na verdade, piorar a situação. Então, para, espera aquilo ali que vai descer aos pouquinhos, na maioria das situações. Se você tem um entalo que não desce, aí tem que fazer o contato com seu cirurgião, procurar um pronto-socorro, porque às vezes só desentala mesmo com endoscopia. Então, vejam que tudo começa com o hábito, né? Tudo começa, e Cristina falando aí, criamos hábitos errados. Pois é, muitas vezes o hábito alimentar inadequado, uma adaptação inadequada, gera uma experiência ruim. E aí a pessoa fica, essa cirurgia não presta, não. Na verdade, é preciso essa adaptação. E aí vem a informação, vem a educação, vem se conhecer com paciência, entender que mudanças no hábito alimentar são necessárias, mas que não necessariamente significam sofrimento, tá? Então, você comer um pouquinho mais devagar, não necessariamente você vai ter uma alimentação sofrida, não. Você vai apreciar o alimento do mesmo jeito, você vai, na verdade, otimizar, aumentar a qualidade daquele momento ali, que é a alimentação. Tira o celular de lado, tira a TV de lado, foco no ato de alimentar-se, que é um fenômeno social, é importante, né? Todos os dias a gente se alimenta desde o início de nossas vidas, então é algo que acompanhará a gente para o resto da vida. Então, quando você se adapta melhor a essa nova realidade, melhora muito a qualidade, né? Então, por isso que a gente tem relatos e relatos. Pessoas que têm nenhum problema, enquanto que outros têm problemas maiores. Situações menores são realmente complicações da cirurgia. Às vezes há um estreitamento ali na região da cirurgia. Isso são complicações mais raras, que causam entalos, mas não é o comum. O comum normalmente são
questões de adaptação mesmo, de hábito alimentar, qualidade alimentar. Você, por exemplo, comeu uma laranja, bagaço de laranja, por exemplo. O risco de você entalar com bagaço de laranja, um exemplo, que é um alimento muito fibroso, é muito alto. Então, como é que você evita isso? Não comendo, ou então se for comer em pequena quantidade. Então tem que ser uma coisa muito, você tem que se conhecer bem aos poucos e vai se adaptando, tá? Mas a qualidade do alimento e a forma como se alimenta, o hábito é muito importante, tá? Vamos agora, pessoal, para a última perguntinha. Essa live das quintas eu vou ficar fazendo de uma forma mais objetiva para ajudar e tentar responder um maior número de perguntas, tá? Então, Helenice, essa mudança é para a vida toda, exatamente, Helenice. É uma mudança que você já começa o treinamento antes da cirurgia. Por isso que é importante o acompanhamento multiprofissional. Fonoaudiologia é extremamente importante. Tem gente que chega e nem sabe que precisa de um acompanhamento fonoaudiológico. Muitas vezes vocês, os pacientes, ficam muito presos às avaliações, né, multidisciplinares por causa da autorização, do convênio. Eu preciso disso para que minha cirurgia autorize, mas às vezes fica em segundo plano a importância disso para o tratamento em si. Então, essa orientação fonoaudiológica, no caso da mastigação, de como fazer a ingesta alimentar, a orientação do cirurgião e nutricionista para a evolução da consistência do alimento, principalmente no primeiro mês, é extremamente importante, tá? E os outros profissionais, né, psicólogo, que são outras questões, mas que também envolvem aí a aceitação, a adaptação. É muito importante esse acompanhamento multi para que a sua experiência seja a melhor possível, tá? Porque não significa sofrimento. Cirurgia bariátrica não significa sofrimento. Já se foi esse tempo em que a gente tinha que necessariamente tinha uma experiência ruim, porque não se conhecia bem como funcionava, né? Faço uso, vamos para a última perguntinha aí. Faço uso de fluoxetina há anos. Como fica com a cirurgia? Fluoxetina há anos, se você faz seu acompanhamento psiquiátrico e está bem compensado da parte psiquiátrica, continuará fazendo uso da sua fluoxetina. Muitas vezes melhora bastante essa questão psiquiátrica, de acompanhamento psicológico. A gente sabe que a obesidade ela é causa e consequência, né, de questões psíquicas, psiquiátricas, né? Então você pode ter uma depressão, ansiedade agravada ou causada pela obesidade e vice-versa. Então é importante esse acompanhamento, não tem alteração na sua absorção, na sua ingesta. Muitas vezes você até compensa melhor com a menor dose de medicação. Então a gente vê a resolução, muitas vezes aí dessas questões psiquiátricas por causa do tratamento da obesidade. Não é incomum, tá? Assim como a gente vê do diabetes, da hipertensão, das outras doenças que se relacionam, tá? Mari Luzi, mastigar chiclete diet faz mal para quem fez sleeve? Não, só cuidado com a higiene oral, como eu falei aqui no início, né? Vou deixar essa live gravada, eu falei bastante sobre chiclete aí hoje, mas não, tá? Então, pessoal, vamos ver aqui mais uma. Tô viciado, né? Tô viciado aqui nas perguntas. Tô falando que é a última e tenho 4 meses de bariátrica, sleeve. Está sendo muito tranquila desde o primeiro dia, se foram 30 quilos. Uma experiência, né? Então, muito bom. É isso mesmo, tem que ser. Uma experiência agradável, uma experiência ótima. Você entendendo tudo que se passa, com boa informação. Você sabe o chão que você está pisando. Você tem uma jornada muito mais tranquila, tá? Então, pessoal, vamos finalizando aqui por hoje. Todas as quintas eu vou ficar fazendo essa live de perguntas e respostas, quintas à noite, aqui no Instagram. Vou deixar gravado sempre para vocês possam aproveitar essas informações que tem como objetivo, como eu falei, otimizar o tratamento, não é? Otimizar a experiência, a jornada, tanto no antes quanto no depois da cirurgia bariátrica, para que vocês tenham sucesso no emagrecimento e no controle das doenças que se relacionam à obesidade, as comorbidades, como a gente chama, né? Então, boa noite, muito obrigado pela participação mais uma vez e a gente se vê próxima semana, na terça-feira. Boa noite.